Cardeal diz: Bento XVI enfrentou a pedofilia. Gente, eu sou o professor Emílio, pároco da paróquia Sagrada Face de Tours. As mentiras contra o Papa Bento XVI se espalharam pela mídia. O Vaticano defendeu o Papa, Francisco Bergoglio defendeu o Papa? Claro que não. Quem começou tudo isso foi um cardeal bergogliano alemão, o cardeal Marx, amigo de Francisco Bergoglio. Foi um esquema montado para tentar de novo destruir a reputação do Papa Bento XVI. Mas o tiro saiu pela culatra. 2 bispos já tinham saído em defesa do Papa Bento XVI. Agora o cardeal Filoni decidiu colocar as cartas na mesa e esclarecer a situação. É por isso que precisamos da sua ajuda para continuar esse trabalho pela verdadeira igreja. Apoie o nosso canal, seja membro. Clique aí no botão logo embaixo do vídeo, está lá um botãozinho escrito Seja Membro e colabore com o nosso canal. Nosso muito obrigado. A verdade: Cardeal diz Bento XVI enfrentou sim a pedofilia. O cardeal Filoni escreveu em defesa do Papa Bento XVI. Ele disse: Conheço Bento XVI pessoalmente, sobretudo porque no início do ministério pontifício ele me chamou a Roma, das Filipinas, onde 1 ano antes me havia nomeado seu representante pontifício. Lembro-me bem do nosso primeiro encontro. Era início de julho de 2007. Ele havia me nomeado substituto da Secretaria de Estado, ou seja, um de seus colaboradores mais próximos. Nos 4 anos em que permaneci no cargo, antes de me nomear prefeito da Congregação para as Missões no Mundo, pude acompanhá-lo aos vários países onde ele fez suas viagens apostólicas. Portanto, o cardeal é a pessoa apropriada para nos dar informações privilegiadas do Vaticano de Bento XVI. O cardeal continua. Naqueles anos, surgiu a questão da pedofilia na igreja com virulência. Não era conhecido nos termos em que gradualmente emergiu, mas o desejo de Bento XVI de enfrentá-lo com determinação sempre foi muito claro para mim. Nisto posso testemunhar, sobretudo, a sua profunda e mais elevada dedicação moral e intelectual. Isso é indubitável, mesmo que não faltem os que hoje se enfurecem contra ela. Posso dizer mais que qualquer um que nunca encontrei sombra ou tentativa de esconder ou minimizar nada, tampouco sua delicadeza em lidar com coisas de profundo senso moral pode ser confundida com incerteza ou qualquer outra coisa. Isso desmonta totalmente a narrativa da esquerda da igreja que tenta manchar a imagem do Papa Bento XVI com mentiras, dizendo que ele tentou esconder os escândalos. Na verdade, é totalmente o contrário. Ele enfrentou sim os escândalos e fez de tudo para resolver. O cardeal continua. Estou bem ciente de sua imensa perturbação diante de graves questões eclesiais e me lembro claramente de uma expressão dele que pronunciou com um profundo suspiro. Estou bem ciente de sua imensa perturbação diante de graves questões eclesiais e lembro-me claramente de uma expressão dele que pronunciou com um profundo suspiro. Como é inescrutável o abismo em que se cai pela miséria humana. Isso o afligia intimamente e às vezes ele permanecia em silêncio por muito tempo, ainda mais se essas misérias humanas tocaram os homens da igreja. É mesmo muito triste ver homens que deveriam servir a Deus e a Santa Igreja se servirem deles para saciar sua sede de pecado. Por isso eu entendo perfeitamente a tristeza do nosso Papa. O cardeal continua. Bento XVI tinha uma sensibilidade perceptível pelas vítimas. Bento XVI tinha uma sensibilidade perceptível pelas vítimas.
quando, em preparação para suas viagens apostólicas aos Estados Unidos, Austrália, etc., recebemos pedidos de encontros com as vítimas de abusos. O Papa tinha um profundo respeito pelas vítimas e pela privacidade delas. Portanto, ele queria que as reuniões ocorressem longe do olhar das câmeras ou de outras ferramentas visuais. Ele não queria testemunhas, mas queria que eu estivesse entre os poucos presentes discretamente. Ele queria que a reunião não fosse apenas uma espécie de audiência, com um simples aperto de mão e um rápido olhar, mas uma verdadeira reunião de oração. Teve uma dimensão espiritual e teve lugar diante de Deus, a quem era necessário implorar misericórdia. Por isso os encontros aconteciam na capela, em frente à Santíssima Eucaristia. Assim, depois de alguns minutos de oração com as vítimas, depois de minutos de relacionamento, costumavam recitar o Pai Nosso. Ele prestou atenção a cada um deles, ouviu com emoção a cada um deles e confiou a cada um rosário. Daí você vê o imenso amor de pai do Papa Bento XVI pelos fiéis, fazendo o possível para minimizar as dores que os padres infiéis lhes causaram. O cardeal agora nos conta detalhes dos encontros do Papa com as vítimas. Nesses encontros aconteceram também a humilhação pelas vítimas, a humilhação de um homem da igreja com a oração e com uma solidariedade em nome de Deus, que se humilhou e tomou sobre si a condição humana e seus pecados. Em cada encontro, ele sempre se expressou com um verdadeiro sentido humano e espiritual. Havia ainda confiança em Deus de irmãos e irmãs profundamente comovidos. Houve um pedido de perdão de toda a igreja a Deus e houve um compromisso que teria visto Bento XVI combinar misericórdia e justiça, o que ele fez por meio de medidas que até então não existiam. O Papa Bento XVI tomou várias medidas no seu pontificado para coibir e punir os abusos sexuais do clero, e isso os jornais mentirosos de esquerda nunca te contaram. O cardeal termina dizendo: "Este é Bento XVI que conheço de perto, um pastor, um trabalhador da vinha do Senhor que sempre teve no coração uma profunda preocupação por toda a igreja e por toda a humanidade aflita, caída e ímpia." Rezemos pelo Papa Bento XVI, o verdadeiro e único Papa dos nossos tempos, e também o último, nesses tempos que são os últimos, os tempos do Apocalipse.